Fala pessoal da Futebol Trade, bem-vindos à aula número 5. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características fundamentais por posição. É muito importante, como eu já venho falando nas outras aulas, que vocês coloquem em prática tudo que está sendo passado aqui. Hoje nós vamos iniciar aí de novo uma aula mais teórica, onde a gente vai mostrar para vocês quais são os aspectos que eu particularmente considero fundamentais por posição. E também já quero aproveitar essa oportunidade para dizer que isso depende de cada pessoa. Então, às vezes eu posso ter colocado uma coisa que é fundamental para um meia, que para mim ele tem que ter para jogar nessa posição, mas que para você não seja tão importante, ou deixei de colocar alguma coisa que para vocês sejam fundamental. Então é importante também que vocês criem essa autonomia, que vocês comecem a questionar o jogo, que vocês comecem a montar essa base, nessas ideias de vocês. Então, o objetivo da aula hoje é conhecer os aspectos táticos e técnicos fundamentais por cada posição. A gente começa com o goleiro e os aspectos técnicos e táticos, eu elenquei aqui, não está em ordem de prioridade, mas todos aqui são muito importantes para um goleiro moderno, né? Quando a gente fala da reposição, que é esse primeiro que nós colocamos, a reposição ela pode ser feita tanto com os pés, tanto com as mãos. Então, não é só o gesto técnico, tá? Não é só acertar a reposição ou não, mas é o goleiro conseguir identificar vantagens. Então, vamos colocar aqui um exercício de imaginação, onde tem um escanteio, o time adversário cobra esse escanteio, o goleiro consegue pegar essa bola. Ok, vamos supor que eu tenho dois pontas já projetados para a gente iniciar a nossa transição ofensiva e o goleiro vai iniciar a reposição. Do lado esquerdo, o meu ponta está marcado. Do lado direito, ele até está marcado, mas ele tem mais vantagem. Só que o goleiro, ele repõe a bola naquele jogador que já está muito marcado. Então, isso é uma reposição, por mais que o gesto possa ser bom, de repente não é a melhor reposição, não é a mais adequada naquele momento. É preciso que o gesto técnico, né, que o passe, seja bom tanto com os pés ou com as mãos, mas que o goleiro consiga identificar as vantagens, aonde eu tenho mais vantagem para conseguir repor essa bola. Passe curto sob pressão. Hoje a gente sabe que o goleiro moderno ele precisa ajudar e auxiliar na construção de jogo, né? Desde o tiro de meta, hoje os goleiros na Europa aí praticamente todos têm essa capacidade de jogar com passe curto sob pressão. Nós temos o Ederson, que na minha opinião é um gênio fazendo isso. No Brasil nós também temos grandes goleiros, né, que fazem isso, o caso do Felipe Alves do Fortaleza. Então são goleiros que conseguem jogar com passes curtos sob pressão. E esse passe curto sob pressão é muito importante no momento da construção, porque muitas vezes treinadores utilizam esse passe curto como uma maneira de atrair o adversário. E se meu goleiro não tem essa capacidade, muito provavelmente ele vai errar e entregar a bola para o adversário e numa situação ali completamente desfavorável, porque o adversário provavelmente vai ter aí a possibilidade de arrematar e, enfim, vocês sabem do perigo, né? Do goleiro errar esse passe aí na frente da área ou na pequena área. Então é muito importante que o goleiro consiga ter essa capacidade de passe curto sob pressão. O passe longo, ele é muito importante, tá? Pode ser sob pressão, aliás, se ele tiver também, maravilha, que é um grau mais difícil ainda. E ele também entra um pouquinho nessa reposição, tá? Por mais que sejam coisas parecidas, podem acontecer em momentos diferentes. Mas uma coisa o goleiro tem que ter. Esse passe longo do goleiro precisa ser muito bom. Principalmente o que a gente chama de voleio, né? Que é aquelas reposições onde ele dá aquele golpe, aquele chute potente para ligar geralmente para os atacantes, enfim. Então o goleiro ele precisa ter esse passe longo. E não é qualquer passe longo, tá? Não é aquele passe onde a bola viaja e demora para cair. Esse tipo de passe, na verdade, ele até facilita para quem está marcando, porque como é uma bola viajada, dá tempo do zagueiro conseguir chegar a tempo e disputar com o seu atacante. Não é essa a ideia. A ideia é que a bola seja rasante, veloz. O Cássio, por exemplo, faz muito bem isso. Um para um defensivo é quando o goleiro sai cara a cara com o atacante. Uma coisa que antigamente, né, era mais notório
é que os goleiros, quando ficavam em situações de 1-1 defensivo, geralmente eles caíam antes. E muitos goleiros ainda fazem isso, né, de cair antes da finalização. Isso facilita muito para o atacante e prejudica também o goleiro. É óbvio que se ele acertar o canto, ele vai defender e é o que interessa na verdade. Porém, hoje a gente orienta aqui as nossas goleiras, por exemplo, e eu também vejo vários preparadores de goleiros, enquadrar. O que é enquadrar? No momento de 1-1 defensivo, você para na frente do atacante, certo? Você faz a base, você consegue fazer a base na frente do atacante e você espera o atacante tomar a decisão. E aí sim o goleiro vai tomar uma decisão baseada no que o atacante fez. Isso não é regra. Tem goleiros que escolhem canto e são muito bons fazendo isso. Fernando Praz, por exemplo, é um goleiro que nunca enquadrou, nunca esperou, mas mesmo assim ele tinha uma taxa de duelos vencidos nesse 1-1 defensivo muito grande. Não dá para a gente engessar, não dá para falar que isso é certo ou errado. Vai depender de cada jogador aí tem sua individualidade. Mas eu acredito, né, isso é uma opinião, que se a gente conseguir criar esse comportamento nos goleiros de enquadrar, esperar a decisão do atacante, ele consegue ter uma taxa de defesa não para um defensivo melhor. A reação, a reação até um pouco difícil explicar, mas a reação ela precisa ser um momento onde o goleiro, antes da finalização, ele tem uma rápida reação, tá? E aí a reação, ela não é só numa finalização limpa, digamos assim. Por exemplo, quando eu chuto a bola e essa bola desvia no zagueiro e muda de trajetória, aí eu preciso que o meu goleiro tenha uma reação muito rápida. Então ele estava esperando a bola numa trajetória, vamos supor, para o canto direito, teve um desvio e a bola foi para o meio, quase indo para o lado esquerdo. E ele teve que mudar essa trajetória e ele teve essa velocidade aí de reação boa. Então, os goleiros hoje precisam ter essa velocidade de reação apurada também. Velocidade em quedas laterais, isso parece ser até óbvio, mas é uma coisa muito importante. A gente vê muitos goleiros tomando gols com bola que passa próxima, inclusive debaixo dos braços. Inclusive, esse lance pode ser porque ou era para ir com o pé, ou porque realmente a velocidade em quedas laterais é lenta. Então, é muito importante a gente entender nessas bolas rasteiras ou meia altura, que os goleiros têm essa percepção, né? Agora eu vou com o pé ou vou com as mãos? Se eu for com as mãos, eu preciso ter uma velocidade em quedas laterais rápida. O direcionamento da defesa também é muito importante, não só da defesa, mas quando o goleiro sai no escanteio, porque se eu estou num duelo, né, eu tenho uma finalização contra o meu gol, se eu tenho um goleiro com uma capacidade de direcionar essa bola para fora, para o lado onde tem menos pressão, do lado onde não tem atacante rival, é muito menos perigoso do que um goleiro que simplesmente faz a defesa e não consegue direcionar. E o controle da profundidade nada mais é do que o goleiro ele ter noção. Essa profundidade pode ser em dois aspectos e eu vou explicar agora. Da profundidade da linha defensiva, ou seja, o goleiro que faz cobertura, hoje os goleiros precisam ter essa leitura, ele precisa fazer coberturas, ele precisa ajudar a linha defensiva para conseguir sair da área e afastar a bola, e a própria profundidade, da mesma maneira que a gente está falando do controle da profundidade da linha defensiva, o goleiro também precisa ter o controle da profundidade quando ele está adiantado. Então ele controla esses dois espaços, nas costas da linha defensiva e das suas próprias costas. Ele precisa achar um posicionamento ótimo para que ele consiga tanto fazer as coberturas, tanto se essa bola for pelo alto, ele não ser surpreendido e conseguir ter esse bom controle da profundidade. Vamos passar agora então para o lateral. Aspectos técnicos e táticos aí que eu considero primordial para os laterais. Cobertura. Então, o lateral, ele realiza, não sei se vocês já perceberam isso ou já repararam, mas os laterais e os zagueiros são os jogadores que mais realizam cobertura, né, dentro do jogo. Então, um lateral que consiga fazer cobertura é primordial. Se a gente tem um volante que sai bastante, a gente precisa que o lateral consiga relevar, consiga fazer essas coberturas e preencher esses espaços.
A ultrapassagem também é uma característica fundamental, não tem como desassociar isso de um lateral. É muito importante, por exemplo, a bola está no ponta, e aí o ponta está recebendo uma dobra, está difícil, está no canto, e aí de repente o lateral consegue fazer uma ultrapassagem, auxilia, ele consegue dar sequência na jogada. Então é muito importante essa ultrapassagem. Variedade nos cruzamentos também é uma coisa que eu coloquei porque eu considero fundamental. Quantas vezes a gente já viu lateral que chega no fundo e só tem um cruzamento, né? Esse cruzamento às vezes é ruim, muitas vezes só joga no segundo pau. Então o lateral ele precisa ter a capacidade de cruzar para trás, ele precisa ter a capacidade de cruzar no primeiro pau, no meio, no segundo pau, com uma bola mais viajada, com uma bola mais rápida, uma bola fazendo curva, uma bola mais reta. Então, o lateral ele precisa ter essa variedade nos cruzamentos. Isso vai elevar o nível desse lateral, né? Com certeza, o lateral que consegue fazer isso não é um lateral comum. O maior exemplo disso é o Daniel Alves, né? Talvez hoje ele não esteja aí no seu melhor nível técnico, mas no seu auge, com certeza, ele tinha essa variedade aí de cruzamentos. Um X1 defensivo, né? É autoexplicativo esse nome. O lateral precisa ser muito bom de um X1 defensivo, principalmente porque geralmente os laterais enfrentam pontas e geralmente os pontas são jogadores mais habilidosos, né? Não é, não é uma regra, mas geralmente é isso, né? Geralmente os pontas são jogadores que possuem ali, um desequilíbrio maior. Então o lateral ele precisa ter esse 1x1 defensivo apurado, da mesma forma que ele precisa ter um 1x1 ofensivo. Hoje em dia, nós não temos mais aqueles laterais que só ficam marcando na linha defensiva e deixa que os atacantes e os meias ataquem. Não. Lateral hoje ele precisa, tanto na primeira fase de construção, ter capacidade para driblar quando for pressionado, ter capacidade de driblar quando tiver do meio para frente, para explorar essa profundidade. E capacidade de jogar no corredor central. Então, hoje, por exemplo, o Guardiola, a gente vê muito isso, né? O Guardiola utiliza muito os seus laterais por dentro, né? Porque você colocando o seu lateral por dentro, primeiro que ele pode ser um elemento de surpresa jogando por dentro e também você consegue dar mais amplitude com o seu ponta, né? O seu ponta não necessariamente precisa estar jogando mais por dentro, porque o seu lateral já está ocupando esse terreno. E aí você consegue deixar o seu ponta em amplitude para que ele consiga receber essa bola e ir para um para um. Zagueiro. Aspectos técnicos e táticos aí que eu considero fundamental nos zagueiros. Duelos aéreos, hoje em dia não cabe, por mais que a gente fale, né, que jogadores talentosos não necessariamente precisam ter um biotipo atlético, porém os zagueiros eles precisam ter uma estatura aí razoável, precisam ser bons nos duelos aéreos. A gente sabe que hoje muitos gols saem de bola parada e esses duelos aéreos não só em bola parada, mas também no jogo com a bola rolando, é fundamental que os zagueiros possuam esse duelo aéreo. O desarmar armando também é uma coisa que eu considero primordial e é o que destaca, né, o zagueiro comum do zagueiro top. Porque o zagueiro comum ele vai conseguir destruir a jogada. O zagueiro top ele vai conseguir desarmar e ainda por cima ele vai conseguir armar a sua equipe, né? Eu gosto muito do Marquinhos por conta disso, porque ele é um zagueiro que tem uma capacidade absurda de desarmar e ao mesmo tempo ele consegue reter a bola e consegue dar sequência, né? Passando para o volante, passando para os meias, enfim. Ele tem muito bem enraizado essa capacidade no jogo dele. Diagonal longa também é um passe que o zagueiro precisa ter. De novo, você pega aquelas equipes que estão com o bloco fechado, você não consegue jogar por dentro. Então, o zagueiro que tem essa diagonal, consegue achar o ponta, e essa diagonal precisa ser rápida, precisa ser precisa. Então, é fundamental que os zagueiros tenham essa diagonal longa. Passe entre linhas, já ao contrário do exemplo que eu utilizei, é muito importante que o zagueiro tenha capacidade de achar esse passe por dentro, né? Não só a diagonal longa. Esse passe por dentro porque você acaba vencendo aí, por exemplo, se você pega uma equipe que está te marcando com 2 linhas de 4 e você consegue achar um passe entre essas linhas de 4, você já venceu 4 jogadores de uma equipe. E numa região central, geralmente, né? Isso gera muito perigo para o adversário. Colocação dos apoios. O que são os apoios? São as pernas.
né? Quando um zagueiro vai marcar, ele precisa ter os seus apoios, as suas pernas bem orientadas. Então, vamos supor que eu estou enfrentando um atacante, se eu estou com as minhas pernas abertas e com elas retas, eu não consigo girar rápido. E vai ser muito mais fácil para o atacante conseguir me driblar. Agora, se eu estou com a perna flexionada e induzindo o atacante para um lado, vai ser muito mais difícil para ele. Então, essa colocação dos apoios também é fundamental no jogo dos zagueiros. Condução para quebrar a pressão. Então, esse é um aspecto também que eu considero fundamental. Porque, às vezes, o zagueiro não vai ter a possibilidade de passar entre linhas, não vai ter a possibilidade de achar uma diagonal longa, então ele vai ter que utilizar uma condução para quebrar essa pressão. Então o atacante vai impressionar, ele consegue conduzir, até atrair alguém para libertar um espaço e ele conseguir achar espaço. Capacidade para correr e cobrir de 5 a 25 metros. Então, acho que é autoexplicativo. Nem todas as vezes os zagueiros vão conseguir vencer os duelos. Então, é muito importante que ele consiga ter a capacidade de, quando sofrer esse drible, ter uma capacidade física de conseguir recuperar suas costas e correr aí de 5 a 25 metros. Volante. Um 1x1 defensivo, parecido com o do lateral. O volante precisa ter essa capacidade enraizada, precisa ser muito bom de duelo, precisa desarmar, ele precisa vencer esses duelos defensivos. É uma posição muito importante, defensivamente, ofensivamente, e ele precisa ter essa capacidade. Variação de corredor. O volante precisa variar corredor. Então, se eu sou um volante, eu estou caindo pelo lado esquerdo, esse lado está muito pressionado, eu preciso ter capacidade de virar uma bola longa para o outro corredor e desafogar a minha equipe. Então, o Toni Kroos, por exemplo, é um rei fazendo isso, né? A gente precisa que o volante tenha essa capacidade de variação de corredor. Cobertura curta, muito parecido também com lateral, mas eu coloco essa curta porque geralmente o volante não precisa recuperar as costas quando, por exemplo, o zagueiro perde a bola. Quando o zagueiro perde a bola, ele precisa correr um pouquinho mais para recuperar. O volante nem tanto, ele precisa ter uma cobertura um pouquinho mais curta. Jogar de costas para pressão. Isso é fundamental. O volante, o tempo todo, ele vai ser pressionado. Porque é um jogador que joga no meio, e no meio tem muita pressão. Então o volante ele tem que ter essa capacidade de jogar de costas, sob a pressão, e suportar a pressão. E também saber o lado que está vindo a pressão para conseguir sair do lado ao contrário. Então, se eu percebo que estou vindo receber uma pressão do lado direito, eu preciso projetar o meu corpo, proteger o lado direito para eu conseguir sair do lado esquerdo. Então, não são todos os volantes que conseguem fazer isso, mas eu considero fundamental num volante de topo. Domínio orientado é aquele domínio onde, quando eu vou receber a bola com um toque, eu já consigo orientar a minha ação seguinte. Eu não preciso parar a bola, ajeitar e tocar, por exemplo. E depois fazer uma outra ação. O domínio orientado, com um toque na bola, eu já consigo ajeitar para que eu possa fazer a ação seguinte. Você ganha milésimos de segundo, até 1 segundo, mas isso faz total diferença. E capacidade de deslocamento lateral para fechar os espaços. Então o volante precisa, né? Se você pega uma equipe que circula muito a bola, tá tocando de zagueiro para zagueiro, zagueiro para zagueiro, o volante precisa ter essa capacidade de deslocamento lateral para fechar os espaços. Não adianta nada. A bola está no zagueiro direito, o volante foi lá, a bola virou rápido para o zagueiro esquerdo e ele ainda está lá, quase no meio ainda voltando. Não, ele precisa ter uma capacidade física, inclusive, de conseguir percorrer o campo lateralmente. Agora vamos falar do meia. Capacidade para controlar o tempo e o espaço. Isso significa o ritmo. Então é muito importante o meia, ele ser esse jogador que consiga controlar o tempo e o espaço. Tem momentos do jogo que eu preciso que o meia acelere o passe, que ele pegue a bola e conduza também em velocidade. Porém, tem momentos que eu preciso controlar, tem momentos que eu preciso tocar a bola devagar de propósito, porque quando eu consigo fazer isso, eu estou dando uma falsa sensação para o meu adversário que ele está controlando. Porque eu estou num ritmo lento, eu estou tocando a bola de maneira lenta, porém quando ele subir a pressão, é nesse momento que a gente deve acelerar. Então essa variação de ritmo
é fundamental para o meia. Eu estou te enganando, eu estou tocando a bola, estou conduzindo lentamente, para que isso é um gatilho para você subir a pressão para cima da minha equipe. Quando você subir, aí eu tenho uma capacidade boa de acelerar depois. 1x1 ofensivo, também parecido aí com as outras posições. O meia hoje em dia precisa ter essa capacidade de ganhar duelos, né, de ganhar dribles, precisa ser um meia habilidoso, um meia técnico para conseguir vencer esses duelos. Esse passe de ruptura são passes onde o meia acha a bola nas costas da última linha, né, para que o atacante ou seus outros companheiros consigam finalizar ou consigam cruzar. Então, esse passe, o De Bruyne, por exemplo, dá muito espaço de ruptura nas costas da última linha. A entrada na área também é fundamental. Não adianta o meia tocar a bola lá para o meu atacante ou para o meu lateral cruzar e depois ficar parado. Ele tem que tocar a bola e se projetar na área. Porque hoje em dia tem muito cruzamento para trás, ele pode pegar esse cruzamento para trás, ou também ele pode pegar até um rebote. Então é importante. Observem isso nos meios, né? Vou usar o De Bruyne de novo como exemplo. Ele é mestre fazendo isso. Quando ele dá um passe de ruptura, qualquer passe, ele já vai para a entrada da área. O Gundogan também faz muito bem isso. Finalização de média e longa distância. Então, isso é uma questão que eu considero fundamental aí para o meia. Domínio assertivo. Então, o meia precisa ter um controle de bola muito bom, ele precisa ter um tato, ele precisa ter uma técnica apurada para conseguir dominar a bola de todas as maneiras, com o peito, com a coxa, com a barriga, com a parte interna, externa do pé. O meia precisa ter muito bem apurado esse domínio. Capacidade para fechar a linha de passe, né? Agora falando do seu momento defensivo. Não é um jogador que contribui tanto no momento defensivo, mas ele precisa ser capaz de fechar as linhas de passe. E por fim, capacidade para ter leitura dos momentos para subir pressão. Então, de novo, eu estou lá na minha linha defensiva e eu preciso encontrar os momentos corretos para pressionar a equipe adversária. Geralmente, quais são esses gatilhos para subir uma pressão? Geralmente, é quando o jogador adversário domina a bola ruim e foge um pouco do seu controle, quando o jogador recebe a bola de costas, ou quando é um passe que você percebe que é um passe ruim. Então, geralmente, esses são os gatilhos, mas cada equipe pode montar o seu. Agora vamos falar um pouquinho dos extremos. 1x1 defensivo, como eu disse lá no começo da aula, geralmente os extremos são os jogadores aí que apresentam um repertório, né, de habilidade maior da equipe. Neymar, a gente pega nas outras equipes que possuem extremos também, Mbappé, enfim, várias equipes que possuem extremos habilidosos, o Hazard na época como jogava mais aberto pelo Chelsea, enfim, vários exemplos de pontas aí que são muito bons aí nesse 1-1 ofensivo. Isso é uma característica fundamental num ponta. Tem que ter capacidade para fazer assistência, né? O ponta, essa assistência pode ser de diversas formas, como cruzamento, passe de ruptura, enfim, precisa ter essa capacidade de fazer assistência, capacidade para atacar a profundidade. Então, de novo, né, se a gente está ali com bons meias, que consegue fazer esse passe de ruptura, consegue fazer essa diagonal longa, eu preciso que o meu ponta tenha a leitura correta para atacar a profundidade no momento correto, ou seja, para atacar as costas da última linha defensiva. Capacidade para subir a pressão, mesma coisa que a gente explicou do meia, precisa entender os momentos corretos para subir a pressão. E capacidade de fechar os espaços, também muito parecido com tirar a linha de passe. Linha de passe é uma coisa. Quando eu tiro linha de passe, eu marco de fato o jogador. Quando eu vou fechar os espaços, não necessariamente eu quero marcar o jogador. Eu quero fechar um espaço que a minha equipe considera primordial. Então, por exemplo, muitas equipes, os pontas, eles fecham o meio e dão um fundo, porque é mais perigoso o meio do que o fundo. Então ele está fechando, nesse caso, o espaço. E por último, os atacantes. Então, os aspectos técnicos e táticos aí fundamentais para o atacante. Eu vou deixar para falar da finalização condicionada por último. Vamos começar então aí pelo apoio frontal. O apoio frontal nada mais é do que o pivô, né? Para quem jogou futsal, para quem joga futsal, já está mais acostumado com esse termo do pivô. Então é muito importante que o atacante tenha essa capacidade de jogar de costas, tanto para virar, para ele mesmo conseguir arrematar para o gol,
ou para que ele consiga fazer um apoio frontal para o meia que chega para finalizar, ou enfim, para passar. Assistência, então, o atacante ele precisa ter essa capacidade não só de fazer o gol, mas também essa capacidade de conseguir assistir os seus companheiros para fazer gol, capacidade para atacar as costas da última linha, talvez eu consiga utilizar esse termo no dito popular aí do facão, o famoso facão. Então, o atacante ele está jogando de costas para o gol, tem a linha defensiva e ele acha o time correto para conseguir fazer essa corrida nas costas da última linha sem ficar impedido e receber essa bola para finalização ou para assistência. E o duelo aéreo, né? O duelo aéreo é muito importante nos atacantes, principalmente os ofensivos. É óbvio também que os atacantes geralmente vão para a área nos duelos aéreos defensivos também para ajudar, mas com certeza os ofensivos aí são muito importantes, né? Talvez aí um dos melhores centroavantes hoje aí de cabeça, o Cristiano Ronaldo, tem o Benzema, tem o Giroud também, que é muito bom nesse duelo aéreo. E para a gente finalizar, a finalização condicionada, ela é o que separa, na minha opinião, o bom atacante do atacante de topo. Eu vou dar para vocês em exemplos aqui, vou falar para ficar mais claro. O que é uma finalização condicionada? Não sei se vocês vão lembrar daquele golaço que o Cristiano Ronaldo fez contra a Juventus, na época que ele estava pelo Real Madrid, no Buffon, onde ele deu aquela bicicleta lá em Turim. Aquilo é uma finalização condicionada. E por que condicionada? Porque do jeito que a bola foi cruzada, do jeito que ele estava posicionado, só dava para ele finalizar daquele jeito. Ou seja, a finalização dele foi condicionada pelo ambiente que estava naquele momento. Um outro exemplo, o Ronaldo, aquele gol que ele fez de biquinho contra a Turquia, se não me engano, na Copa, onde ele estava ali cercado, se não me engano, por 3 ou 4 jogadores, não tinha o total controle da bola e só dava para ele finalizar de biquinho. Não dava para ele chapar, não dava para ele driblar, não dava para ele chutar com o peito do pé, não dava. Só dava para ele fazer aquele gol de biquinho. Ou seja, a finalização dele foi condicionada pelo ambiente. Esse ambiente é o quê? Trajetória da bola, os zagueiros que estão te cercando, enfim, o ângulo que você tem para bater. Então, isso é finalização condicionada. E nem todos os atacantes têm essa capacidade de finalização condicionada. Tem atacantes que precisam dominar a bola, ajeitar, enfim. Por isso que eu digo, né? O atacante que tem essa finalização condicionada enraizada no seu jogo, com certeza sai muito